O índice Firjan é um índice de desenvolvimento municipal encontrado aqui nesse site, né, firjan.com.br. Ele mostra o desenvolvimento a partir de índices de emprego, renda, saúde e educação. Tem aqui no site acesso à metodologia, onde você pode acessar esse anexo e descreve como essa metodologia foi estabelecida e os limiares de desenvolvimento, já que é um índice que varia de 0 a 1. Nós vamos usar o índice aqui. A partir de downloads é possível fazer o download dos anos anteriores. Aqui nessa planilha em XLSX, a gente tem acesso à série histórica. Eu vou usar o software aqui LibreOffice para a gente verificar isso. Então, aqui nós temos todos os municípios brasileiros, né? Na primeira coluna, o código municipal com 6 dígitos de IBGE, sigla da unidade da federação, nome dos municípios e o ranking. Aqui o ranking geral na primeira aba e depois nas demais abas o índice de educação, saúde, emprego e renda. Vamos pegar esse aqui de educação e vamos filtrar só um município. No caso, vamos usar Minas Gerais. Vem filtro aqui, desliga tudo e liga apenas Minas Gerais. Então aqui nós temos os índices dos municípios de Minas Gerais. Ele está aqui em ordem alfabética e os anos, né, de 2013 a 2023. Vamos aqui para o ano mais recente possível, que é 23. Então aqui tem a posição de cada município no índice e o índice. Vamos utilizar o índice para fazer uma análise estatística de desvio padrão, coeficiente de variação, e depois utilizar o desvio padrão para verificar a distribuição a partir da média de um desvio padrão acima e abaixo da média, depois 2 desvios padrão abaixo e acima da média, e verificar quantos por cento de municípios a gente consegue abranger fazendo isso. Primeiramente, vamos selecionar todos os municípios de Minas Gerais e copiar, né, e colar numa nova planilha. Então, clica aqui na primeira célula da planilha, dessa planilha já filtrada para Minas. Clica aqui no primeiro, no A1, né, posição A1. Aperta a tecla, né, Ctrl, depois Shift e mantém apertada. E com a seta para baixo seleciona todos os municípios. Depois com a seta para a direita para pegar todo o quadro. Agora Ctrl C e vamos abrir uma nova aba aqui embaixo, uma nova planilha e colar, né? Ctrl V agora. Então a gente tem os municípios só de Minas Gerais aqui sem filtro agora. Eu vou ocultar essas células aqui para facilitar do D em diante a visualização. Então é só eu selecionar as colunas que eu não quero visualizar, clico com o botão direito do mouse e ocultar colunas. Então agora eu só vejo o que me interessa aqui, né, que é o nome do município e
o índice Firjan aqui, de educação no caso. Então vou até o último dado. Então tem 853 municípios, né? 854 menos o cabeçalho. Isso dá então 853 municípios. E o que nós vamos fazer? Vamos analisar a estatística descritiva dessa coluna aqui. Coluna do índice Firjan de educação para todos os municípios de Minas Gerais. Só que dessa vez vamos fazer automaticamente, vamos resgatar aqui toda a estatística descritiva utilizando essa ferramenta aqui, ó. Primeiro volta aqui para cima, né, da tabela. Clica aqui numa célula aqui ao lado e vai aqui em dados, estatística descritiva. Ele abre essa janela e pede para você definir os dados, né? Qual é a lista que você quer. Então ele já está colocando aqui que é a planilha 5, que é a planilha que nós estamos, e da letra AK2, mas não é isso que nós queremos aqui da AJ2, né? AJ2, deixa eu voltar aqui, ó. AJ2 até, então põe 2 pontos, ó. AJ 854. Você pode descer lá embaixo ou escrever aqui, ó. AJ 854. E aqui o resultado a gente quer visualizar aqui no AK2, por exemplo. Aqui eu quero que ele coloque aqui os resultados. Então é só clicar aqui e dar OK, né? Pronto, ele traz aqui toda a estatística descritiva desta coluna AJ, que é o índice de educação. Então temos aqui tudo. O que nós queremos observar hoje é o seguinte: eu quero que vocês prestem atenção só em 2 valores aqui, ó, a média e o desvio padrão. Então, como nós vimos em aula, o que é o desvio padrão? É a ideia de desvio médio em torno da média, né? É uma medida que passa essa ideia de quanto que os dados desviam em torno da média em média. Portanto, vamos considerar a seguinte problema aqui, ó. Eu sei que a média desses dados aqui é 0,6493 e sei que o desvio padrão é 0,0855. A estatística coloca aqui: os dados tendem a uma distribuição normal. O que isso significa? Que em torno da média, se nós observarmos os desvios padrão abaixo ou acima e verificar a frequência dos dados em torno dessa média baseado no nível do desvio padrão, é possível que a gente encontre uma tendência a uma forma gráfica parecida com um sino. Ou seja, os dados se distribuem igualmente abaixo e acima da média, né? Ou seja, dados muito baixos em relação a um determinado fator, por exemplo, nesse caso aqui, um índice de educação muito baixo, ele tende a ser mais raro do que os dados médios. E dados de índice de educação muito altos também tendem a ser muito raros, ou seja, poucos municípios têm os maiores valores e poucos municípios têm os mais baixos valores, e a distribuição tende a uma curva normal que é se aproximar cada vez mais da média. Os municípios se parecem mais entre si quando eles estão próximos da média.
Se nós pegássemos esse desvio padrão, portanto, que é o quanto os valores desviam em média em torno da média, e colocasse valores, acrescentasse valores desse desvio padrão acima, somando, né, a média, uma vez, duas ou três vezes, ou subtraindo esse desvio padrão em relação à média, indo para baixo, uma, duas ou três vezes, será que nós teríamos essa visualização? Será que enxergaríamos isso? Então, pensando nessa ideia, vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui do lado uma tabela de frequência bem menor do que essa aqui, que tem 854, 853 municípios. Vamos fazer com a média e 3 desvios abaixo da média e 3 desvios padrão, né, acima da média, ou seja, 7 níveis, e agrupar esses e contar quantos municípios aparecem em torno desses valores. Como que a gente faz isso? Para ficar mais claro, vamos fazer que vocês vão entender melhor. Primeiro passo, vamos colocar aqui, ó, vamos construir essa tabela, né, com o título assim, ó, desvios. Depois, ao lado, vamos criar os valores desses desvios. Valores com base no desvio padrão, né? E depois aqui, quantas vezes isso aparece, que vamos chamar de frequência. Frequência. Agora aqui, esses desvios, nós vamos... Eu falei que são 7, né? Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui na quarta célula eu vou pôr que é a média. Que eu quero o valor da média aqui. E atrás da média, antes da média, vamos colocar assim, que o que a gente quer calcular, um desvio padrão abaixo da média. Então, vamos colocar assim, ó, menos 1 dp. Aí aqui em cima, ó, menos 2 dp, menos 2 desvio padrão. E depois, menos 3 desvio padrão. E aqui abaixo, mais 1 desvio padrão. Mais 2 dp e mais 3 dp. Então aqui agora nós temos o que nós queremos, né, observar. Que valores nós queremos observar. E vamos colocar esses valores aqui. Por exemplo, a média é a média mesmo, que é esse valor que está aqui. Então põe igual e clica na média aqui, ó. A média é o 0, né, da Enter, 064,927 aqui. Vamos deixar 4, né? 4 casas aqui. Menos 1 desvio padrão. Vamos partir daqui, né? A partir da média, vamos descendo aqui, ó. Menos 1 desvio padrão não é a média. Não, a média, que é esse valor, clico nela, menos uma vez o desvio padrão, que é esse valor aqui, ó. Então eu clico, ó, nesse valor e dou Enter. Então seria isso aqui, ó, 0,563. Correto? Então isso aqui é menos a média menos um desvio padrão. Agora aqui a média menos 2 vezes o desvio padrão. Então o que eu tenho que fazer, ó, igual, clico na média menos 2 vezes, então 2 vezes o desvio padrão, que é aqui, ó, 0,0855. Dou Enter. Pronto, vai cair aqui nesse valor. E agora aqui não é 3 vezes, então mesma coisa, só que agora vezes 3. Então igual a média menos 3 vezes, então 3 vezes o 0,0855, que é o desvio padrão. Dou Enter. E tem agora aqui os valores abaixo do desvio padrão aqui, ó. 1, 2 e 3 vezes. Então aqui está a média, né? Vou destacar ela aqui. Um desvio padrão abaixo da média cai nesse valor. 2 desvio padrão abaixo da média cai nesse aqui. E 3
cai nesse outro aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para cima, né? Para cima da média. Então, igual a média mais um desvio padrão. Depois, a média igual a média mais 2 vezes o desvio padrão. E aqui, igual a média mais 3 agora vezes o desvio padrão. Então, são esses os valores que nós vamos utilizar para contar quantos municípios aparecem dentro dessa faixa aqui. Eu quero contar quantos tem entre 03926 e 478. Então, como fazer isso? Aí tem uma formulinha aqui que eu vou ensinar vocês como faz. Fazer a frequência. Então, você põe aqui igual, aqui na coluna frequência agora, ó, igual, escreve frequência. Ele vai dar aqui já, ó, né, o nome de uma função. Ó. Então, tem que escrever do jeitinho que está ali, ó, com acento no segundo E e tudo. Então, frequência com acento, ó, frequência, abre o parênteses, e aí ele coloca, ó, dados e classes. Como que faz isso? Nós queremos fazer a frequência do AJ aqui, ó, desse AJ, né? Então eu cliquei nele aqui, ó, ele já dá uma ideia aqui, ó, AJ do 1, na verdade é do AJ2, vamos colocar do jeito que tá os valores ali, ó, ele começa no AJ2 e vai ter o AJ que nós vimos ali, 853, vamos pôr só para ficar mais perceptível aqui, ó, 854 na verdade, né, 854, né, então AJ, recapitulando, ó, do 2 pontos até a J854. Então, são todos esses valores aqui dos 853 municípios. Agora coloca ponto e vírgula. E nós queremos que isso aqui seja agrupado por esses valores que nós criamos. Então, vem aqui e seleciona, clica e vai arrastando para ele entender que é aqui que nós queremos fazer as contagens. Agora que é o mais importante, não é só dar Enter, tem que fazer Ctrl Shift Enter, senão ele não realiza aí essa mágica aí. Então aperta a tecla Ctrl mais Shift e dá Enter. Ó. Pronto, aí ele conta quantos municípios aparecem aqui. Esse último aqui não tem validade, tá? Só serve esses que estão aqui, ó. Então vamos selecionar aqui, eu vou até pôr uma moldurinha para ficar mais visível para vocês. Olha só, nós temos aqui então os desvios, os valores críticos aqui com base no desvio padrão, acima e abaixo da média, né, que está aqui. E olha só, eu nem fiz o gráfico, mas já dá para perceber que isso aqui vai ter uma forma parecida com um sino, né? Ó, porque a maior quantidade aparece aqui entre o desvio padrão e está um pouquinho deslocado para cima aqui. Vamos fazer o gráfico disso. Então seleciona aqui, ó, os valores e a frequência. Vem aqui em inserir gráfico. Tipo de gráfico coluna, né? Vamos colocar uns parâmetros aqui, ó. Vem aqui em próximo. Primeira linha como rótulo, primeira coluna como rótulo, né? Avaliando aqui, tá vendo que mostra aqui os valores do índice, e aqui do lado a quantidade, ó, no eixo Y, que é a quantidade de municípios dentro de cada faixa do índice. Vai para o próximo. Se quiser aqui elementos do gráfico, ó, pode colocar um título, né? Um subtítulo. Eu vou colocar só aqui no eixo X, índice Firjan, ó, índice Firjan educação, por exemplo. E no eixo Y, número, contagem de municípios, contagem de municípios
de Minas Gerais, entre parênteses MG. E aí finaliza. Pronto, tá aqui o gráfico. Veja que parece, tem uma forminha de sino aqui. Apesar de que você pode falar, não, mas a média ficou abaixo do primeiro desvio padrão. Mas tem a forma de sino aqui, né? Se a gente transformasse esse gráfico aqui em linha, dá para ver que ele tende a essa característica. Depois nós vamos ver isso em outra ocasião aí. Tá vendo aqui, ó? Parece um sinozinho. Então é isso que nós fizemos. Hoje analisamos então o desvio padrão em torno de um índice. Vimos a média e os valores de desvios em torno dessa média para descobrir, para investigar como que os dados se comportam para o estado de Minas Gerais. Bem, então é isso.